pessoal, eu sou o Marco Moretti e esta é a Arca do Moretti, meu podcast semanal sobre cinema, literatura, histórias em quadrinhos e outros assuntos correlatos. Neste episódio nós vamos continuar o nosso bate-papo sobre a vida e a obra do mais importante criador das histórias em quadrinhos de super-heróis, Jack Kirby. É isso aí então, pessoal. Sem mais enrolação, vamos dar início ao nosso episódio de hoje. Data estelar 2396.6. No último episódio, se vocês bem se recordam, eu comecei a contar a vida e a obra do mais importante criador das histórias em quadrinhos de super-heróis, Jack Kirby. Expliquei como ele nasceu de uma família de imigrantes judeus no Lower East Side de Manhattan, e como desde pequeno ele teve que se virar ali num meio bastante violento. Aquela região, naqueles idos do início do século XX, era formada por diversas etnias que digladiavam entre si pelo poder. Etnias formadas por irlandeses, italianos e judeus que brigavam ali nas ruas em um ambiente bastante agressivo e violento. Dessa experiência toda, Kirby acabou extraindo toda a sua energia, a sua vitalidade, que depois ele levaria para as histórias em quadrinhos. Desde jovem, o Kirby começou a trabalhar como cartunista para jornais e revistas de Nova York. Logo depois, ele acabaria assumindo um papel importante, um cargo importante, numa das mais relevantes indústrias de desenhos animados dos Estados Unidos, a dos irmãos Fleischer, os mesmos criadores da Betty Boop e dos desenhos do Popeye. Kirby, eu expliquei, trabalhou lá por um tempo como intercalador de animação ali dos desenhos do Popeye, mas logo depois largou isso e foi trabalhar nos estúdios do Eisner e do Iger, em Nova York. O Eisner é Will Eisner, o criador do Spirit, o famoso criador do Spirit. O Kirby então começou a trabalhar para ele, fazendo vários desenhos, criando vários personagens para diversas publicações ali, principalmente da costa leste, mas na verdade para todo o território norte-americano. Expliquei também que foi nesse período, mais ou menos, que o Kirby se associou ao Joe Simon, um roteirista e de mente bastante criativa. Juntos eles criaram diversos personagens e lá pelos idos de 1941, eles começaram a trabalhar fixamente para uma editora chamada Timely. Essa editora ela era comandada por um sujeito chamado Martin Goodman. E nessa editora, o Simon e o Kirby começaram a criar diversos personagens, principalmente super-heróis, mas trabalhavam também para outros tipos de publicações, revistas de faroeste, revistas policiais e por aí vai. Eu contei no meu último episódio também que, lá pelos idos de 1941, eles criaram um personagem uniformizado com as cores da bandeira norte-americana e o chamaram de Capitão América. A primeira revista do Capitão América saiu lá pelos idos de 1941, antes do ataque japonês a Pearl Harbor e, portanto, antes dos americanos de fato entrarem na Segunda Guerra Mundial. O Capitão América rapidamente se tornou um fenômeno de vendas, rivalizando ali com as revistas do Superman e do Batman, que na época também vendiam muito bem. Kirby e o Joe Simon continuaram trabalhando ali para a Time durante um tempo, até que foram para a guerra, eles acabaram também se alistando para atuar na guerra. O Kirby lutou lá na Normandia, na França, e trabalhou ali usando a sua capacidade, o seu talento para o desenho, como na área de cartografia do exército dos aliados. De volta aos Estados Unidos, eles acabaram saindo da Time e foram trabalhar como freelancers para diversas companhias, criando outros personagens, trabalhando inclusive com revistas de romance, que na época também eram bastante populares, revistas de terror, mais tarde também revistas de ficção científica e monstros, tá? E aí a gente está falando aí no pós-guerra,
Por volta dos idos de 1949, 1950, o que acontece nos Estados Unidos é que o país é tomado por uma onda bastante conservadora, deflagrada pelo senador Joseph McCarthy, do Partido Republicano. O McCarthy criou, então, uma comissão de atividades anti-americanas para investigar possíveis relações entre personalidades da indústria do entretenimento com atividades subversivas ligadas ao Partido Comunista e ao comunismo. Sobre o macartismo, que é esse movimento de caça às bruxas que eclodiu nos Estados Unidos no pós-guerra, eu vou fazer, prometo para vocês, eu vou fazer um podcast especial, focando principalmente na influência do macartismo sobre a indústria cinematográfica. Eu expliquei em meus podcasts passados, se vocês bem se recordam, quando eu contei um pouco da história do Oscar, um pouco sobre a história das grandes companhias, como o macartismo acabou arruinando diversas carreiras cinematográficas e atrapalhando diversos talentos ali, entre eles o Charlie Chaplin, né, e vários outros nomes. O que pouca gente sabe é que o macartismo não se limitou ao cinema, ele também influiu diretamente nas histórias em quadrinhos. Tá? E aí nesse período aí complicado da história americana é que nós paramos no nosso podcast anterior. Uma onda conservadora que tomou conta dos Estados Unidos e que levou à abolição de diversos quadrinhos considerados violentos, nefastos para a juventude norte-americana, tá bom? Então, o que aconteceu como efeito, né, como resultado desse processo, né, desse movimento conservador e bastante com uma intenção de censura aos quadrinhos, foi que o número de títulos diminuiu drasticamente, né, naqueles idos de 1950. E muitos quadrinistas perderam emprego, ficaram desempregados, tiveram que trabalhar em outras funções. Muitos acabaram migrando para a publicidade, como foi o caso do Simon. Por essa época, o Simon acabou tendo que romper a parceria com o Kirby. Eles tinham chegado até a abrir uma editora, mas acabaram fechando, e o Simon foi então trabalhar na publicidade, que dava menos dor de cabeça e rendia e dava-lhe um rendimento. O Kirby, nessa altura do campeonato, já estava casado, ele já tinha filhos, né? Então ele já começava a ter problemas, né? Porque tinha que sustentar uma família, né? E sendo quadrinista, isso se tornou ainda mais complicado, e mais complicado ainda dentro desse contexto do macartismo, como eu expliquei. Né? Os próprios quadrinhos de super-heróis sofreram muito com esse movimento macartista. Né? Os poucos que sobreviveram tiveram que se adequar a uma forma de visão mais infantil, mais ingênua, né? É quando a gente tem os quadrinhos do Batman, do Superman, ali reduzido a histórias bastante tolinhas, bastante frívolas, bastante bobinhas, né? Deixa aquele tom mais violento, mais de ação ali de lado e passa a adotar uma forma mais simplista, né, de contar histórias, o que acabaria sendo bastante prejudicial para a DC Comics, principalmente ela, nas décadas seguintes, tá? Mas o Kirby ele se negou a abandonar a paixão que ele tinha. Ele gostava era de fazer quadrinhos. Tá? Então era isso que ele sentia vontade, era isso que ele desejava fazer e ele não abriu mão disso. Mas ele tinha que sustentar uma família. Então qual foi a solução? Ele começou a trabalhar como freelancer, né, para várias editoras, fazendo várias coisas, né? Chegou a publicar em uma tira de jornal ali, ele se associou a outros artistas, né, como Dave Wood, e publicou uma tira de jornal do Sky Masters, né, da Força Espacial. Uma tira de jornal muito interessante, né, de ficção científica, né, ali nos primórdios, estamos falando aí dos primórdios da corrida espacial entre Estados Unidos e União Soviética, né? Na época que foram publicadas essas tiras, estava começando a corrida espacial, o Sputnik, o primeiro satélite artificial, estava sendo lançado em 57, então, nesses idos aí, o Kirby acabou trabalhando nessas tiras. Aí tem uma coisa interessante de se notar. O Kirby ele tinha muito mais inclinação, ele sempre confessou que ele gostava muito mais de ficção científica ou de histórias de monstros do que de super-heróis, na verdade, tá? Então nesse período isso fica bem claro, né? E se a gente observar bem, né, mesmo na fase mais posterior, né, na Marvel, né, há uma forte inclinação pela ficção científica por parte do Kirby, tá? Kirby ele sempre gostou do gênero, né? Ele era um aficionado, né?
E também histórias de monstros também ele gostava bastante e um pouco também de sobrenatural, né? Histórias de terror sobrenatural, que na época, como eu falei, estava em baixa. Bom, no final das contas, o Kirby trabalha também para DC Comics, né, como freelancer, criando os Desafiadores do Desconhecido. É uma série de histórias de alguns de personagens que formavam um quarteto que lutava, que se envolvia, né, em aventuras envolvendo ficção científica e sobrenatural. É interessante a gente observar que esse quarteto que o Kirby criou já antevia de alguma maneira a sua principal criação, primeira grande criação para a Marvel no gênero super-heróis, que foi o Quarteto Fantástico. A gente pode perceber umas similaridades muito grandes entre os Desafiadores do Desconhecido e o posterior Quarteto Fantástico, tá? Bom, aí por volta dessa época, o Kirby voltou, necessitando desesperadamente de um emprego fixo, ele acaba voltando para trabalhar na Timely, que agora já tinha outro nome, Atlas. E agora também na Timely o editor-chefe era ninguém menos que o Stanley Lieber, ou o Stan Lee, que tinha já sido promovido a chefe de redação. E aí, ali na Atlas, o Kirby vai começar a criar alguns quadrinhos interessantes, principalmente de monstros. É muito curioso, novamente, a gente ver aquilo que eu falei, que eu observei antes. O Kirby acabou criando alguns personagens monstruosos, ali, histórias de monstros mal compreendidos ou qualquer coisa assim, que depois ele vai usar muitos desses personagens, ou dos nomes desses personagens, em suas criações. Um deles, inclusive, se chamava Hulk, mas não tem nada a ver com o Hulk que a gente está acostumado a ver, o gigante verde, né, e irracional. Era um monstro que tinha o nome de Hulk. Outros monstros, uma outra criatura tinha o nome de Magneto, que depois ele vai usar o mesmo nome para batizar o principal vilão do X-Men, como todos nós sabemos. Bom, aí os quadrinhos, ele fez vários tipos, não só quadrinhos de monstros, mas também de guerra, faroeste, e ainda os quadrinhos de romances, ele continuou trabalhando com isso. Mas o Ford Atlas, o que até então estava vendendo, eram os quadrinhos de monstros. Tá? Isso estou falando aí bem no finalzinho dos anos 1950. Por volta de entre 1950 e 60, a Atlas muda de nome novamente e aí adota o nome pelo qual ela é conhecida até hoje, Marvel Comics. Então a antiga Time mudou para Atlas e depois mudou novamente para a Marvel. Tá? E é então que a história do Jack Kirby com a era Marvel tem início, no começozinho dos anos 60. Tá? A DC Comics, né, naquilo que ficou conhecido como a Era de Prata dos quadrinhos, né, ela trouxe de volta alguns de seus super-heróis que tinham brilhado na Era de Ouro. Né, entre eles o Lanterna Verde, o Flash, a Mulher Maravilha, o Arqueiro Verde e vários outros. E aí acabou criando a Liga da Justiça, né, a Liga a Legião dos Super-Heróis e outros grupos ali que vão ter uma importância fundamental. Esses quadrinhos, né, da Liga da Justiça acabaram fazendo com que a DC conseguisse novamente reencontrar o sucesso. Esses quadrinhos de super-heróis começaram a vender bem, né, novamente. Esses grupos de super-heróis começaram a vender bem novamente. E a Marvel, o Martin Goodman, tomou conhecimento disso, achou que então a Marvel tinha que seguir o mesmo caminho. E o Goodman chegou para o Stan Lee e falou: olha, você tem que criar um quadrinho de super-heróis aí que rivalize de grupos de super-heróis que rivalize com aquele grupo de super-heróis da DC, né, para a gente poder abocanhar uma fatia desse mercado. Nessa ocasião, né, a redação da Marvel estava esvaziada. O único que restou ali era o Stan Lee e o Jack Kirby. Né? E o Stan Lee, então, tinha que criar alguma coisa porque o chefe dele mandou, mas ele já estava também se preparando para cair fora da Marvel porque viu que aquilo não teria futuro. Né? A situação era periclitante, a empresa estava indo de mal a pior, já não tinha muita perspectiva mesmo de fazer alguma coisa nova que desse dinheiro. Né? O próprio Stan Lee tinha assim anseio de se tornar um grande romancista, era o sonho dele ser um escritor, né, famoso, né, ganhar um Pulitzer pela escrita, né? E ele estava mesmo também já descontente de fazer quadrinhos de monstros ou de outros gêneros, né, tão populares, e estava se preparando para cair fora.
Aí, quando ele recebeu essa comissão, né, essa ordem do chefe dele, do Goodman, ele teve então que pensar, bolar, junto com o Kirby, num grupo de super-heróis. Diz a versão contada por Stan Lee é que a esposa dele teria chegado para ele e dito: olha, já que você vai fazer pela última vez uma história em quadrinhos, né, e de super-heróis, então que você crie o que você quer criar, né? Dê asas soltas à imaginação e crie, dê o seu melhor para fazer, pelo menos pela última vez, alguma coisa que você acha que vale a pena. Essa é a versão do Stan Lee. Tá? Como a gente viu anteriormente, os Desafiadores do Desconhecido, a criação do Jack Kirby para a DC Comics, já tinha muitos dos elementos que vão depois figurar nas histórias do Quarteto Fantástico, que é então o grupo de super-heróis da Marvel que vai inaugurar a era Marvel no início dos anos 1960. O Quarteto Fantástico, que recentemente ganhou mais um filme, foi o grupo originário e primordial da Marvel, da era Marvel como nós a conhecemos. Tá? O sucesso foi estrondoso. Algumas inovações ali são importantes da gente mencionar. O Kirby e o Stan Lee começaram uma parceria, isso é o mais importante, né? Uma parceria que levaria mais de uma que faria com que eles trabalhassem juntos por uma década e até mais, né? Considerando-se depois o retorno mais tarde do Kirby à Marvel, como eu vou explicar mais adiante, tá? Essa parceria entre o Kirby e o Stan Lee, a gente pode dizer que ela é equivalente à parceria entre um John Lennon e o Paul McCartney nos Beatles. Né? É incrível, né? A gente vê a explosão de criatividade de ambos. Né? Hoje é muito difícil da gente medir. Veja bem, tem se cometido muitas injustiças com relação a essa parceria entre o Stan Lee e o Jack Kirby. Tá? Os críticos dizem que o Jack Kirby criou tudo e que toda a criação da Marvel é obra principalmente do Jack Kirby, esquecendo-se que também havia outros artistas na Marvel trabalhando nesse período, que passaram a trabalhar nesse período e que contribuíram também com suas próprias criações, como Steve Ditko, Gene Colan e vários outros. Né? E outros que dizem que não, que quem criou tudo foi Stan Lee, tudo saiu da cabeça dele. Né? O próprio Stan Lee nunca negou, né, a participação dos outros artistas na criação do universo Marvel, como nós o conhecemos hoje. Né? Ele nunca negou isso. Ele nunca disse que o Kirby, ou que o Ditko, ou que o Colan, ou que qualquer outro tivesse participado ali, tivesse tido participação. Mas ele também, por outro lado, nunca atribuiu total autoria às histórias e às criações aos artistas. Ele sempre fez questão de dividir os créditos. Né? Então, os créditos das histórias sempre apareciam de Stan Lee com Jack Kirby, ou de Stan Lee com Steve Ditko, como que dando a entender que a mente criativa por trás de tudo era primordialmente ele e, em segundo lugar, os artistas. Né? E hoje, né, da distância de tantos anos, né, é difícil da gente mensurar em que medida a contribuição, em que medida cada um contribuiu. Né? É fato que o Jack Kirby tinha uma mente criativa prodigiosa. Tá? Isso dá para perceber nos quadrinhos que a partir do momento em que o Quarteto Fantástico ele explode de vendas, né, e se torna uma revolução por vários fatores, né, principalmente por fato de que era um grupo de super-heróis que usavam um uniforme, mas não um uniforme de capa e nem eram mascarados, a identidade deles era publicamente conhecida, né? E ao mesmo tempo também esses personagens tinham seus próprios problemas intrínsecos, coisa que até então era inédita em super-heróis, tá? Então você tem ali o problema principalmente do Ben Green, que se transformou no Coisa, né? O grande ser de pedra, né? O grande ser de pedra que é meio que um monstro na linha do que o Kirby vinha produzindo antes, né? Dos quadrinhos de monstros, né? Que é um monstro incompreendido, né? Então ele se torna uma espécie de anti-herói. E ele se atormenta com a imagem dele, grotesca. Né? Então isso criou para os fãs, para os leitores de quadrinhos, abriu uma dimensão completamente nova, né, do universo de super-heróis que até então não existia.
Se a gente pegar o que tinha antes, vamos pegar aí como exemplo o Batman e o Bruce Wayne formavam um conjunto coeso de o personagem, duas faces do mesmo personagem. Mas naquela ocasião, o Bruce Wayne não tinha nenhum problema, nenhuma dose de crise de identidade ou qualquer coisa para se tornar o Batman. Ele apenas se fantasiava do morcego, né, à noite para sair para catar, para prender e catar criminosos. Só depois de algum tempo, depois do esforço de artistas como Neil Adams e mais para frente ainda com o Frank Miller, né, é que o Batman vai se tornar a figura atormentada que a gente conhece hoje. Mas naqueles idos do início dos anos 60, né, os personagens de super-heróis, principalmente os da DC Comics, a principal concorrente da Marvel, eram planos, eram bidimensionais, né? Enquanto que a Marvel apresentou personagens, vamos dizer assim, esféricos, complexos, cheios de nuances, né? Que davam a eles uma tridimensionalidade. E não só isso, as histórias do quarteto e dos personagens que viriam na sequência no universo Marvel, o Thor, o Homem de Ferro, elas se passavam não em uma cidade fictícia como Gotham City ou Metrópolis, não, se passavam mesmo em cidades reais como Nova York. Né? Então, os cenários que eram retratados nas histórias, né, as ruas e tudo mais, e os bairros que eram mencionados, eram os bairros, as ruas reais de Nova York, de Manhattan principalmente. Né? Aquele ambiente que o Jack Kirby conhecia, e o Stan Lee também, mas o Jack Kirby mais ainda conhecia como ninguém, a vizinhança onde ele cresceu. Isso era muito retratado nas histórias, principalmente nas histórias onde o Ben Green, o Coisa, né, trafega ali pela rua Clancy, se eu não me engano é esse o nome, né, onde o Jack Kirby faz uma homenagem aos tempos dele de criança, quando ele tem as gangues dos meninos que atiram coisas no Coisa, tal, atiram objetos nele, né, no Coisa, e ele mais ou menos fez uma homenagem à infância dele. Então a gente tem aí uma contribuição que o Jack Kirby deu, ele, o Stan Lee, claro, né, aos quadrinhos de forma que foi avassaladora. A partir de então, e aí num crescendo constante, a Marvel foi se superando. Né? A gente tem depois a criação do Homem-Aranha, que não foi. Essa não partiu do Jack Kirby. O Jack Kirby chegou a fazer um esboço do Homem-Aranha para o Stan Lee, mas o Stan Lee não gostou do personagem, porque uma das características do Jack Kirby, né, ele sempre, isso está sempre presente nos desenhos dele, em relação à anatomia dos seus super-heróis. Jack Kirby sempre gostou de desenhar super-heróis troncudos, fortes, maçudos, né, musculosos, né. Ele mesmo era, embora meio atarracado, ele era fortinho, né, era um sujeito forte, né, porque, claro, como eu disse, como eu expliquei, a infância dele, ele teve que ser um cara parrudo para poder enfrentar os seus antagonistas, né, nas ruas de Nova York. Né? Então, essa realidade ele transpôs para os quadrinhos e sempre com personagens muito fortes, muito poderosos, né, musculosos e tudo mais. Né? E quando ele faz o esboço do Homem-Aranha para o Stan Lee, né, o Stan Lee olha e fala, não, não é bem isso que eu estava procurando. E pede para um outro artista, o Steve Ditko, criar uma outra versão do Homem-Aranha, que foi a versão que acabou ficando. Hoje a gente sabe que a criação do Homem-Aranha é uma cocriação entre o Stan Lee e o Steve Ditko. O Kirby teve ali uma pequena participação no princípio, mas acabou não servindo. Mas, independente disso, o Kirby continuou criando outros personagens icônicos. Né? Ele acabou criando os Vingadores, né? Também o grupo dos super-heróis, né? Depois do Quarteto Fantástico, o segundo grupo mais importante da Marvel, dos Vingadores. Né? E acho que foi na segunda edição dos Vingadores, o Kirby resolve ressuscitar o seu personagem icônico, o Capitão América. Capitão América, como expliquei, ele tinha sido um enorme sucesso na época da Segunda Guerra Mundial, sob a batuta do Kirby e do Simon. Depois que eles foram demitidos da Time, a antiga Marvel, né, o antigo nome da Marvel, os quadrinhos do Capitão América continuaram a ser feitos por algum tempo por outros artistas, mas sem o mesmo brilho. O próprio Stan Lee chegou a roteirizar algumas histórias, né, na ausência do Kirby e do Simon. Mas depois o título foi cancelado, como eu expliquei também, ele foi ressuscitado por um breve período nos anos 50 e novamente o Capitão América caiu no esquecimento. E aí no início dos anos 60 o Kirby e o Stan Lee, né,
ressuscitam o Capitão América, né? Aí eles não desculpam que ele estava congelado num bloco, estava em estado de animação suspensa dentro de um bloco de gelo, é revivido, volta para o mundo, né? Depois de 20 anos, né? Fora de ação. E aí tem toda a crise também, eles conseguem criar um personagem também todo atormentado, né? De culpa pelo que aconteceu com o seu antigo companheiro, o Buck, né? Na Segunda Guerra Mundial. Os antigos inimigos do nazismo agora já são outros inimigos. Você tem o comunismo, os comunistas, a Guerra Fria ali comendo solto. Então, é criado todo um novo contexto. E o personagem ali ganha uma riqueza, né? Uma riqueza, uma dimensões ali psicológicas, de profundidade, né? Que antes ele não tinha. Então, é esse tipo de contribuição que o Kirby, junto com o Stan Lee, vão desenvolver, tá? Aí nós temos então o início da era de ouro da Marvel Comics. Né? Uma das características, como eu falei, que o Kirby sempre gostou é de personagens que são considerados monstruosos, que são considerados criaturas estranhas e nefastas e muitas vezes hostilizados. Isso ficou muito claro na criação do X-Men. Né? O X-Men eles são mais ou menos isso, como se fossem monstros, ou vistos como monstros pelas pessoas comuns e, portanto, temidos e hostilizados. Né? Essa é a grande temática dos X-Men que o Kirby e o Stan Lee criaram nessa época também, do início dos anos 60. Tá? E também isso deu uma dimensão totalmente nova, né? Porque até então os super-heróis eram vistos como salvadores da pátria. E você, de repente, apresenta super-heróis que são hostilizados e que são criticados, né? Que são perseguidos, né? O que dá a eles uma dimensão trágica, né? Uma dimensão trágica que até então não havia. Né? E é claro que isso acaba fazendo com que os jovens, né? Os jovens leitores, se afeiçoassem a esses personagens de uma forma incrível. Né? Se desenvolvesse uma empatia entre esses personagens e os jovens leitores. A gente não pode esquecer que estamos falando dos anos 60, o ano das grandes revoluções de costumes, as revoluções culturais, a revolução sexual ali começando, né, a desabrochar, os movimentos pelos direitos civis dos negros norte-americanos, o movimento feminista. Então havia vários movimentos em ebulição ali naquele caldeirão cultural que estava acontecendo ali nos Estados Unidos e no mundo, por extensão, né, nos anos 60, primeira metade principalmente. E o Stan Lee e o Jack Kirby souberam aproveitar esse ensejo, esse momento, né, e acabaram dotando as suas criações de muitos dos aspectos, né, que estavam então em voga, né, estavam sendo debatidos e levantados, né, em voga. Por exemplo, foi Jack Kirby quem criou o personagem, um dos principais heróis, super-heróis negros de todos os tempos, que é o Pantera Negra. Ele criou toda a ideia da terra de Wakanda, né? E aí o Pantera Negra aparece na história do Quarteto Fantástico e é um personagem revolucionário também para a época, né? Um super-herói da mesma latitude, da mesma estatura e com o mesmo vigor, né, o mesmo dinamismo que os outros personagens que ele já havia criado. Então você tem aí uma revolução acontecendo nos quadrinhos que refletia a revolução que estava acontecendo nas ruas, né, a revolução cultural que estava tomando conta das ruas. Foi um momento de muita efervescência cultural, de muita criatividade ali, saindo por todos os lados. A gente tem o Andy Warhol, né, descobrindo, ele e o Lichtenstein, descobrindo que os quadrinhos também eram uma forma de arte. Né? Aliás, muitos dos quadrinhos do Kirby, né, dos desenhos do Kirby, serviram de inspiração ali, de base, para as artes do Lichtenstein e do Andy Warhol. Né? Os grandes artistas da pop art, né, daquele momento ali de grande desenvolvimento artístico e cultural nos Estados Unidos. Então, a Marvel veio com tudo no momento certo e com uma visão correta, né, antenada com aqueles tempos. E isso é que promoveu a parceria entre o Kirby e o Stan Lee de maneira assim inigualável. Né? E à medida que o Kirby ia criando as suas histórias e ia escrevendo, né, ele foi atingindo patamares cada vez maiores de excelência e de criatividade assim que são de tirar o fôlego. Né? Ele acabou inspirando vários artistas, né?
E a arte dele, né, como eu falei, aquela arte cheia de vigor, de dinamismo, de energia, né, era difícil de ser superada naqueles idos. Né? E então a gente chega nesse ponto, né, meados dos anos 60. A partir da segunda metade dos anos 60, a parceria do Kirby e do Lee começa então a desandar. Né? A gente vai entender melhor porque no próximo episódio do meu podcast. Tá? É aí que o negócio começa a dar mal, vamos dizer assim, a ficar mal das pernas ali, e que vai acarretar no final daquela década o afastamento, a saída do Kirby da Marvel, e aí a gente vai entender o que aconteceu com esse artista fenomenal que foi Jack Kirby, né, e como terminou a parceria dele com o Stan Lee, tá bom? Espero que vocês tenham gostado deste episódio de Arca do Moretti, pessoal. Não esqueça de dar seu like e se inscrever no canal para saber das novidades. Na próxima semana vamos continuar a contar a trajetória da vida e da carreira desse admirável artista que foi Jack Kirby. Até lá então!